Falem, meus amigos aqui do canal Sempre Éder. Estamos começando mais um vídeo para você ficar cada vez mais capaz, mais eficaz, mais eficiente no uso de linguagem. E hoje eu quero fechar aqui um assunto que eu chamei de preconceito linguístico desde o início da semana. Preconceito linguístico é aquela ação, aquela atitude que leva uma pessoa a se dar o direito de menosprezar uma outra só pelo fato de ela ter falado alguma coisa errada, escrito alguma coisa de maneira errada, ou mesmo por apresentar um sotaque que é diferente do sotaque desta pessoa. Vale aqui dizer, como eu já disse antes também, não existe apenas uma forma única de falar, não existe apenas um sotaque que seja o mais adequado. Existem sim possibilidades, contextos diferentes, portanto existem, como eu falei, você se lembra, não é? Existem várias normas possíveis. Então, o mais importante é dominar todas essas normas para que a gente possa migrar de uma área para outra, de uma situação para outra, mantendo um nível de linguagem não correto, mas adequado, justo, esperado para aquela situação. Tá certo, meu amigo, minha amiga, meu amigo, meus amigos? Vambora! Hoje, então, quero te falar o seguinte. Muitas pessoas se dão o direito de recriminar outras. Por exemplo, quando alguém diz uma frase assim: "Ei, quando que as notas vai sair nos boletim?" Hein? Quando que as notas vai sair no boletim? Falou, meu, você é burro para falar desse jeito? Como assim? Oh, para aí, né, mano? Você tá falando de um jeito muito estúpido, para com isso. Algumas pessoas que fazem frases como essas duas últimas que eu falei estão agindo de maneira preconceituosa. Não devem, pelo amor de Deus, se você vir alguém falando dessa maneira, chama de canto, dá um toque, fala que ela pode reconhecer que existem outras maneiras de se falar, tanto ela, na agressividade dela, quanto a outra pessoa que tem o direito de se manifestar como ela bem entender. A situação formal é que exige um parâmetro mais formal mesmo, mais normal, normatizado de se falar, de acordo com as regras esperadas e propostas aí pela gramática. Mas dizer quando vai sair as notas nos boletim não faz da pessoa uma pessoa menor. Não faz dela alguém com menos valor, de jeito nenhum. A comunicação que ela fez só não estaria adequada para uma situação formal de comunicação, tá bem? Então, agir dessa maneira, reprovando, recriminando, menosprezando, é agir de modo preconceituoso, ativando o chamado preconceito linguístico. E ele acontece quando as pessoas cometem desvios, deslizes, por exemplo, de concordância, como eu falei, ou de regência, né? Prefiro mais uma coisa do que outra, ou quando a pessoa usa muito gerundismo, eu vou estar falando para você uma coisa para você estar entendendo, depois você vai estar me dizendo se esteve ou não entendendo aquilo que eu estava falando, para que você possa estar compartilhando futuramente. E assim vão os gerúndios acontecendo na fala das pessoas, e outras, em vez de serem educadas, acabam sendo muito deselegantes em relação a essas pessoas. Pessoas que cometem esse tipo de deslize, esse tipo de falha, estão aí praticando uma variante, uma variedade normal de linguagem chamada variação sociocultural. O que é isto, Mr. Ever? É aquela variação que a linguagem sofre, às vezes pela falta de conhecimento, às vezes pela falta de cultura, às vezes pela falta de uma sapiência maior, de ajuste de linguagem, às vezes porque a pessoa não teve mesmo condições de estudar e de saber o que é o esperado para cada situação. Enfim, um deslize, é uma falha, é uma forma diferenciada de se falar, mas é uma forma legítima de se falar, é uma forma justa de se falar também, dependendo da situação em que a pessoa está. Não vale, portanto, recriminar ninguém, quem quer que seja, só pelo fato de ela cometer um ou outro deslize que tem como base, como fonte, uma característica social e cultural também. Muitas vezes a pessoa não teve acesso ao estudo e aí comete esse tipo de falha inesperada em situações formais. Pelo amor de Deus, hein? No dia a dia, falar assim não é nem um problema, tá certo?
Outra possibilidade, especialmente quando vocês conversarem com pessoas mais idosas como eu. Eu? É lógico, eu tenho pelo menos 3 vezes a sua idade. Normalmente eu vou utilizar palavras que não fazem parte mais do seu vocabulário. Eu vou utilizar pronomes como cujo, cuja, o aluno cuja nota foi baixa e tal. E você, no seu dia a dia, jamais usaria essa linguagem. Aí um adolescente desavisado vai querer zoar um outro, um velhinho como eu. Eu? É, só porque ele usa uma palavra antiga, uma palavra considerada ultrapassada. E olha, que eu nem estou usando palavras como bocarra. Sabe o que é bocarra? Não? Bocarra é boca grande. Bocarra é o aumento de boca, aumentativo de boca. E por acaso você sabe o que é corpanzil? Não sabe o que é corpanzil? Vou te mostrar. Corpanzil é o aumentativo de corpo. Mas hoje em dia, quem usa essa palavra, né? Só os velhinhos. Olha, nem eu uso, viu? Mas não vale a pena a gente recriminar, discriminar, qualquer que seja, somente pelo fato de ele usar palavras que não são mais cabíveis, assim, em termos de compreensão no nosso dia a dia. Palavras que já caíram em desuso, palavras que não são mais utilizadas. Hoje, na verdade, existe um reducionismo muito grande, né? As pessoas estão utilizando a mesma palavra para significar diversas coisas. Veja quantas pessoas usam o adjetivo fofo, por exemplo, para dizer que uma música é fofa, uma pessoa é fofa, um filme é fofo, um carro é fofo, tudo fofo. Ou se não, usam a palavra bugar. Tudo é bugar. Um esquecimento é bugar. Um erro na prova é bugar. Qualquer coisa vira bugar. Então, hoje está havendo um movimento inverso, né? Uma restrição cada vez maior, vocabulário das pessoas. E é assunto para outro vídeo que nós vamos fazer aqui também. Então, a minha dica de hoje, sintetizando, pelo amor de Deus, sintetizando, deixando bem curto, é o seguinte: fuja das ações preconceituosas, quaisquer que sejam elas. Como a minha área de estudo, de pesquisa e de trabalho é a linguagem, eu quero te alertar para você não cometer o preconceito linguístico, isto é, não recriminar quem quer que seja devido ao seu uso de linguagem, tá bom? E também, do outro lado da ponte, não se permitir ser vítima de preconceito, ok? Fica a dica aí. Todas as linguagens são legítimas. Todos os usos são legítimos desde que adequados ao seu contexto. E você vai ser cada vez mais competente quanto mais entender o contexto em que você está e ajustar a sua linguagem a este contexto, tá bom? Isto era tudo o que eu tinha separado para conversar com você hoje. Depois nós viremos com mais dicas. E olha, se você tiver sugestões aí de assuntos para eu tratar aqui no canal, vai ser um prazer. Conte comigo. E mais, hein? Última dica. Vai embora não. Eu sei que na semana que vem, provavelmente vocês vão estar em prova. Então, se você tiver assuntos aí que vão cair na sua prova, manda para mim que eu faço questão de abordar aqui no canal do Sempre Ever, tá certo? Deixa aí o seu like, por favor, compartilhe. Compartilhar coisas boas é sempre bom. Um grande abraço e até a próxima!